E abriram as portas do céu e caiu o capeta. O capeta vai falar, fala, Flavinho. Falei pra você lá? Falei pra você lá fora? Aí depois eu tô aqui na santa e gloriosa paz do Senhor, aleluia, xaramanaia. Desculpa. Aí o cara vem com esse infernizar minha vida. Não tem problema não. Já que abriram-se as portas dos céus, o Lodomari tá vendo. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de Oxepaure, Oxê e Ori. Oxepaure é um Odu realmente, como o meu Aburi disse, né? Abriu a porta dos céus. E eu queria falar uma coisa bem interessante sobre o Oxepaure, é o seguinte. Qual o grande problema desse Odu para nossa vida nessa semana, para você em todo o Brasil? Vou falar 3 coisas. Vocês sabem que eu não sou muito de ficar alongando, mas eu queria ser um pouco mais específico. O Oxepaure é um Odu específico. O Oxepaure é um Odum que ele fala primeiramente que você tem que ter cuidado, tá? Para você não se vender. Não se venda. Não se venda. Porque é uma semana que vamos passar apertos ou possíveis situações que vai deixar a cabeça da gente aprisionada a perdas financeiras. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar aquela conta? Perdi um emprego e não sei o quê. E com isso, a pessoa muitas das vezes se vende, né? Deixa a sua índole, a sua não é moral que fala, né? Seu caráter, né? Você se diminui para você conquistar algo. Então, é um Odum que fala que você não deve se vender. Prestem bem atenção, gente. Outra coisa, Oxepaure também, ele é um Odu que ele fala que nós devemos cultuar os nossos ancestrais de forma muito mais obstante. Estamos no mês de finados, né? O mês dos mortos, né? O mês de novembro, onde a gente, muitos lugares no mundo inteiro se cultua, né, os mortos. Então, assim, é uma semana que a gente tem que estar alimentando e cuidando da nossa ancestralidade. Dentro também disso, né, a gente precisa entender o seguinte. O Oxepaure, ele fala o seguinte. É um Odum que ele fala que você precisa ter cuidado com os seus filhos, prestar mais atenção com os seus filhos, os filhos da casa, os filhos filhos sanguíneos, enfim. Tenha mais cuidado, observe mais, porque fala que muitas das vezes o sacerdote dentro desse Odu, ele fica desapercebido e deixa às vezes os filhos fazerem coisas que acaba depois o filho se aborrecendo, se voltando contra o pai, né? Contra o seu pai de santo, contra o seu padrinho, contra o seu pai carnal. Então, é um Odum que nessa semana, Ifá está dizendo para que vocês para que vocês tomem mais, abram mais os olhos com seus filhos, para que vocês possam ver, enxergar aquilo que está acontecendo. Falando sobre Oxepaure, onde se abriu a porta dos céus, Oxepaure ele tem essa obrigação de organizar, de abrir o portal do céu, do Orum Auaí, né, para que os Odus subam e desçam, toda energia, toda espiritualidade. Então ele está falando também que vocês precisam ser mais confiantes na sua espiritualidade, na sua ancestralidade. Então, por favor, vamos alimentar os nossos ancestres, vamos prestar atenção nos nossos filhos, nos nossos afilhados, nossos filhos de santo, enfim, e vamos, sim, honrar a nós mesmos. Não deixe, não se venda, não se perca, para que você não se arrebente. Porque tem um caminho no Oxepaure que fala que existia um rei, que era Oxepaure, e esse Oxepaure também tinha um filho que era Oxepaure, né? E aquele rei, ele cansado
porque ele era um rei de uma terra tão pobre, sabe? Tão pobre, tão ferradinha, que o povo não tinha dinheiro para nada. Sabe o que aquele rei fez? Tá bom, não tem problema não, vocês me pagam trazendo suas donzelas, as suas esposas, e ele só queria viver de orgia e loucuras. Enquanto o filho foi até Orumilá, fez ebó e assumiu o reino e prosperou, e prosperou, e prosperou. O que Ifá está dizendo é que essa semana não é... O que houve? Peguei o café errado. Eu já falei, não se confie em quem bebe café sem açúcar. Aí, não é? Então tá falando que você tem duas opções essa semana. Ou você acorda, ou você se acostuma com a merda de vida que você tá passando agora e deixa rolar e se vende, tá bom? Iburu, Ibói, Boxexê. Iburu, Ibói, Boxexê, meu povo, vamos lá, Oxepário, Oduzinho complicado, Oduzinho complicado. Bom, vamos lá, gente, falando dentro de um aspecto geral, Oxepauri, ele é um Odu onde o céu está aberto para regresso. Fala de muitas voltas que podem acontecer ao lar, ou seja, uma semana a gente pode verificar episódio de algumas pessoas que podem partir, pessoas próximas, em resumo, de nascimentos também, tá? E de chegadas de bênçãos, principalmente chegadas de bênçãos, tá? É um Odifá que fala de moeda falsa, fala de ingratidão, entre outras coisas mais. Para que a gente tenha uma semana extremamente equilibrada, é muito importante e necessário que a cultura dos nossos ancestrais, tá? Os espíritos daqueles que nos antecederam, eventualmente um caboclo, uma pombagira, quem é de Umbanda, quem é de Jurema, coisa do gênero, os egunzarais, que são para aqueles que têm ancestrais, para quem é hoje, enfim. É uma semana que está em alta esse tipo de culto para que vocês sejam, de uma forma ou de outra, beneficiados pela espiritualidade, porque ela está latente essa semana. Bom, para dentro dessa esfera política e social, quando a gente fala de dinheiro que não vale nada, é uma semana que a gente vai enfrentar uma pequena complexidade com o comércio, tá? É uma semana que me parece que bolsa de valores, a gente pode experimentar pequenos aumentos de preços de coisas de mercado, coisas do gênero. A gente pode experimentar também um poder de compra reduzido ou uma eventual modificação na taxa do câmbio que a gente tem aí, taxa Selic e coisas do gênero. E receber também as chamadas falsas promessas, falsos dinheiros, falsos projetos muito dentro do campo político. Oxepauri é um Odifá de muita ingratidão. Então a gente vai estar vendo aí uma ebulição dentro do contexto do cenário político de pessoas que são menores em hierarquia se revoltando a princípio contra seus grandes padrinhos políticos, tá? Então vai ser uma semana que a gente vai dar uma olhada, vai ver uma semana, uma modificação, coisa do gênero. Para aquelas pessoas que observam suas casas de santo, aí eu vou estar falando diretamente com sacerdote, babalorixás e alorixás, babás de umbanda, coisas do gênero. Oxepauri é um Odifá que manda dar uma olhada e dar uma apurada bacana no jogo. Por exemplo, quando esse Odu se saca dentro de um Atefá, é necessário se dar o Eja-Oru, o Eja-Aru, o Eja-Uru, ao Ifá do Babalaú. Por quê? Porque é um Odifá que ele traz uma karmática grande e complexa, trazendo muita maldição e coisas do gênero, e pode destruir o próprio sacerdote. Tá falando de Ifá. É necessário, principalmente se a pessoa tiver Olofin, tá? Porque é um peixe que se comunica diretamente com Deus, o Ejaru. Então, para vocês que vão fazer santo, que vão bater jogo, que vão dar bori, gente, dá uma olhada. Aqueles que puderem, souberem, cubram a sua cabeça, arruma a cabeça direitinho com a caçaca, quer que seja, bota um borizinho. Cuidado com as pessoas que vocês vão recolher, porque quem é de santo sabe muito bem que às vezes vocês mexem numa cabeça, dá um bori, faz um ebó, ou faz uma iniciação de santo, a pessoa prospera e vocês ficam sem nada. Essa é a retórica. Tá falando Oxepauri. Aquela transferência, aquela troca de prosperidade, às vezes absolvição de problemas, tá falando Oxepauri. Então, muita atenção, meu povo, para vocês que são do orixá. Cuidado com o que vocês vão manipular e como vocês vão manipular. Bom, o Oxepauri é um Odifá que ele fala de desobediência extrema ao orixá.
desobediência extrema. E ingratidão, inclusive, com os próprios sacerdotes de orixá. Então ele fala pra gente que é do santo que não é muito bacana, não. Por exemplo, Babacarenã, aqui tá falando que a gente se mata, faz ebó, e outras eventuais coisas para poder, às vezes, atenuar uma situação que a pessoa está passando, porque o pessoal acha que, porque nós somos manipuladores de energia, a gente tem que fazer uma mágica. Tudo se resolve num passo de mágica. E não é assim que funciona, gente, porque por muitas vezes a pessoa está achando que está ruim, mas era para estar pior. O orixá vai lá, coloca a mão, coloca o pé, faz sua intervenção e faz com que aquela pessoa pelo menos tenha um fôlego e consiga passar por aquele processo que é prejudicial, um processo que já estava marcado, um processo ruim, de forma digna e coesa. Só que a pessoa acha que arriou o padê hoje, na encruzilhada, a resposta tem que vir amanhã. E aí é onde ocorre a ingratidão. Então, uma semana que as pessoas devem se preparar para receber daquelas pessoas a qual está ocorrendo ajuda, a ingratidão. Para aqueles que têm o costume de ingrato ser, cuidado é redobrado, tá? Nesse caminho, falo do caminho da falsa moeda de Oxum, né? O povo tentando comprar o que comer, resumindo o caminho de forma muito breve, e o dinheiro não valia nada. Eu não tenho dinheiro, isso aqui não tá valendo, isso aqui não tá valendo, e Oxum foi lá, deu dinheiro, aquele povo comeu. Se refastelou, ficaram satisfeitos, batendo na mão. Ai, graças a Deus nós comemos. O Oxum veio e falou, opa, peraí, graças a quem? Não. Não é graças a Deus, não, é graças a mim. Oxum, uma filha de Deus, que deu esse dinheiro e vocês tiveram com que comer, seus ingratos. E Oxum foi lá e aplicou as sanções àquelas pessoas que não souberam reconhecer o devido valor e o sacrifício que ela teve para que aquelas pessoas tivessem dignidade. Então está falando para aquelas pessoas que são de orixá, ou que recebem o emprego de alguém, que foi empregado por alguém, que foi indicado, que recebeu uma cesta, uma ajuda, uma pessoa que recebeu um dinheiro emprestado, procurem não ser ingratos, gente. Procurem não ser ingratos. Muito pelo contrário, a gratidão aqui, ela abre os caminhos, traz prosperidade, traz bênçãos. Crianças que vão nascer nesse período agora, é um Odifá que fala de morte precoce de criança, tá? Para aquelas pessoas que estão grávidas, que estão com parto para essa semana, para aquelas pessoas que eventualmente têm filhos pequenos, é sempre bom estar dando uma olhada. Se tiver com catarrinho, leva no médico, febre alta, leva no médico. Não é uma semana que é bom facilitar com criança doente, por exemplo. Então, gente, vamos pegando as dicas aí, vamos ficando de olho, e semana que vem a gente fala mais um pouquinho, senão isso vai encher o saco, né, Flávio? Uhum. Vamos passar para o próximo bloco? Vamos. Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, meu povo. E o Filosofia em Gotas de hoje é: não divulgue sua secreta ao amigo, porque na primeira briga será o seu segredo completamente divulgado para todos. E com vocês aí o nosso querido mestre dos magos. Vamos que vamos, gente. Vamos lá. O Shepard é um Odu que ele fala o seguinte: sabe qual é um dos grandes problemas nessa filosofia? Para que você possa entender bem. Vamos lá. Você tem que aprender a ter mais autoconfiança. Porque quando você conta o seu segredo para alguém, é porque no fundo, você busca uma aceitação. Você busca que aquela pessoa feche contigo porque você tem medo de fazer aquilo sozinho e dar errado, por falta da sua própria confiança. Então, quando ele fala que não se divulga um secreto para um amigo, e quando ele fala que na primeira briga esse amigo te trai, é porque está falando que ninguém é confiável. Ninguém é confiável. Todo mundo é confiável até a página 2. Você tem que aprender a confiar em você, você tem que ter segurança em você. Então, quando você aprende que você começa a aprender que aquilo que é teu e de mais ninguém, nem a informação, você se torna uma pessoa mais forte e segura. É isso aí, meus amigos. Bom, gente, a situação é a seguinte: tem gente que adora aquele amigo de copo,
Tem gente que bota outras pessoas dentro da própria casa para compartilhar, para comungar de momentos especiais com a sua família. Tem gente que deixa o amigo sentar na cama. O Shepard está falando que a vida ela não pode ser levada dessa forma. Está falando que o ser humano, por natureza, tendenciosamente, em momento de dificuldade, ele vai livrar o dele e vai colocar o seu. Eu vou fazer uma analogia aqui, a grosso modo, de 2 afogados. Coloquem 2 pessoas afogadas, uma próxima à outra no mar. No primeiro momento, eles vão tentar se salvar, ou até se ajudar mutuamente. Mas a partir do momento que vier o sufoco, a falta de ar, água nos pulmões e o desespero, um vai afundar o outro para tentar respirar, para se salvar. Está falando que esse tipo de situação é pertinente à natureza humana. Ou seja, não é nada de absurdo, não é porque a pessoa é ruim que ela pode colocar na bola, colocar o seu na reta. Às vezes isso chama-se defesa. Então, Rafael Shepard fala, não comungue dos seus secretos com ninguém. A partir do momento que 2 pessoas sabem de um segredo, já não é mais segredo. É isso que falou Shepard. Não é porque a pessoa não é de grande confiança, que deve expulsar, que não existe amigo, existe sim grandes amizades, existe confidentes e coisas do gênero, mas quando as coisas são de extrema envergadura, de extrema importância, é a mesma coisa que você